ouvir agora o Wellington Barrot falando um pouco do seu documentário, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua experiência e fala um pouco do seu documentário pra gente. Legal. Na verdade foi assim, eu percebi que eu não era a única vítima disso, lógico, existem milhares de pessoas que passaram por isso. Sim. E quando eu tinha aproximadamente de uns 11 anos, 10, 11 anos, eu fui abusado por uma pessoa e na época eu não entendia, não fazia ideia do que era isso, até mesmo por ser criança, né? Não sabia o que era. E aí então, isso foi acontecendo mais de uma vez. E depois, eu até cheguei a comentar com a minha mãe, eu falei, assim, criança fala mesmo, né? Você conversa e tal. E aí eu falei, só que não que a minha mãe não me deu atenção, não é isso. Mas assim, o meu pai faleceu muito novo, ele tinha 33 anos, eu ia fazer 8. Então eu não tinha uma figura masculina, eu só tenho irmãs. E eu não tinha nenhuma figura masculina, e eu falei, e agora? Com quem que eu vou conversar sobre isso? E eu não entendia. Depois que eu comecei a entender, que eu ouvi falar sobre esse assunto, aí eu falei, não, então eu fui feito de bobo. Eu falei, eu acho que fizeram isso comigo, e agora que com 15 anos que eu tô percebendo isso. E eu falei com a minha mãe tudo, mas ela não teve muito tempo. A minha mãe, assim, ela trabalhava bastante, porque o marido morreu, tinha que ficar com os filhos. Eu não tinha muito tempo de ficar muito próximo, né? Ela trabalhava bastante. E aí, então, passou, depois não aconteceu mais isso e passou. E depois que eu comecei a entender, eu senti uma revolta um pouco grande dentro de mim, porque eu falei, poxa, eu fui feito de bobo, então alguma coisa precisa ser feita. Então eu fiquei muito revoltada. Minha adolescência foi bem complicada, assim. Muito, muito difícil. Isso então, aconteceu só pra... Você tinha quantos anos? 10 para 11 anos. Isso Isso mesmo, de 10, 11 anos. E aí o que acontece? Depois eu já não estava meio aguentando mais. Eu falei, pô, acho que estou levando uma vida que não está muito legal. Foram acontecendo inúmeras coisas. Até o dia que eu cheguei na Igreja Batista, em Vila Iório, que é a igreja lá do bairro onde eu moro, lá em São Paulo. E aí, então, eu conheci um irmão lá da igreja que eu tive coragem de falar pra ele. Falei, olha, eu passei por isso. E era uma pessoa super neutra, eu nunca tinha falado disso com ninguém. Nunca tinha falado isso com ninguém. E aí, então, eu conversei com ele tudo, e passou, tal, e ele foi me ajudando. Ele falou assim, olha, você não quer vir aqui? Tem um trabalho assim, 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 aqui na igreja, tal. E aí eu fui indo, fui conversando, fui aprendendo, fui ouvindo. Eu já tinha essa vontade, eu já conhecia. Eu acho que eu falava que eu já era crente, mas eu não sabia. Porque tem uma Assembleia de Deus em frente lá de casa. Então eu sempre brinquei com os meninos ali da igreja, sempre tive envolvido assim, mas não ia, não tinha muito interesse. E quando eu cheguei, eu fui tão bem recebido pela igreja que parecia que eles me conheciam faz tempo. Né? E depois o pastor Joacir, que inclusive ele é carioca, e ele estava pastoreando lá, hoje ele já voltou para o Rio de Janeiro, mas ele... estava pastoreando lá, e ele me tratou como um filho, né? Me ajudou muito. Só que eu não tinha falado nada pra ele não sabia. Mas eu acho que pela forma dele como pastor, ele sentia que tinha alguma coisa. Foi percebendo, né? Ele percebeu, eu acho que ele percebeu assim muito rápido. Então eu fui indo, fui conversando tal, e fui tentando amenizar isso, né? Porque é uma marca que fica pra sempre. Deixa só pra gente entender o time, né? Você sofreu abuso com 10, Isso. e essa sua aproximação com a igreja ocorreu quando você tinha quantos anos? Eu já tava com uns 14 por aí. Uns 14. Por então, aí. uns 4 anos depois. Isso mesmo, exatamente. E aí eu fui com 14 anos pra igreja, fui conhecendo. E então eles foram me ajudando muito, a igreja me ajudou muito, tanto que eu sou membro até hoje de lá. Então eu falei, não quero sair daqui, né? Quero ficar aqui. E tudo bem que quando eu tô em São Paulo, eu tô lá. E quando eu tô aqui no Rio, eu tô por aqui. Mas, assim, eles me ajudaram muito sem saber o que estava acontecendo. Então, depois ele foi conversando comigo, até que um dia eu já estava cansado, eu falei com Deus, eu falei, olha, eu já não quero mais isso. Sabe, essa coisa me incomoda demais. E eu ter que ficar vendo a pessoa sempre passando. Era um vizinho, alguma coisa assim? Alguém próximo. Muito próximo. Que eu não posso dizer muito, mas é alguém bem próximo. Não, mas é tranquilo, isso acontece. Eu já tô acostumado. Não liga não, eu já tô acostumado. E aí, então, era alguém bem próximo. E aí eu ficava vendo a pessoa... Acontece, né? Geralmente os abusos ocorrem... Principalmente familiar, é o que mais acontece. Tá? Geralmente, abertamente falando. É sempre um padrasto, o pai, o próprio pai, o tio,
um primo mais velho. Sempre o perigo tá dentro de casa. Às vezes você deixar com um vizinho que é estranho é menos ruim do que você deixar com alguém da sua Sim, família. sim. Verdade. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer Claro, também, né? claro. Mas e aí então foi passando e depois eu cheguei e falei, já tô cansado disso, fui conversando com Deus e Deus falou pra mim, claramente, você que estiver ouvindo, você que ligou o rádio, você que eu caiu aqui sem querer, independente de religião, do que seja. Eu tô dizendo a minha história, o que aconteceu comigo. E Deus falou pra mim assim, olha, você quer mudar de vida mesmo, Wellington? Então você vai até lá e pede perdão pra pessoa que te fez isso. Eu falei, tá maluco, eu não vou fazer isso. Eu falei, gente, eu acho que esse Deus dos crentes é uma coisa muito louca mesmo, né? Eu falei, gente, esse Deus é louco, o que ele tá falando pra ele lá fazer isso? E eu senti isso de verdade, não foi voz ou além, não foi nada, eu senti isso. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. E ele falou assim, você vai sim, porque eu te chamei e vai acontecer isso, isso e isso depois que você fizer isso. Vai acontecer muita coisa e sua vida vai mudar definitivamente quando você fizer isso. E eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Aí eu passava, eu olhava assim a pessoa e não dizia nada. Isso foi passando um tempo, foi passando. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou acabar com essa palhaçada. Aí eu cheguei nele e falei assim, tá perdoado em nome de Jesus. Passou. Aí ele tomou um choque assim na hora, ele não entendeu nada. Falei, fica tranquilo, tá perdoado em nome de Jesus. E aquilo eu senti um alívio tão grande, mas tão grande, que eu acho que ali começou a vir essa cura, né, interior. Praticamente começou a acontecer a partir do momento que eu fiz isso. Mas isso não quer dizer, tá? Eu tô dizendo a minha história. Isso, você que tá ouvindo, que talvez tenha passado por isso, até não contou pra ninguém, não quer dizer que você também não vai denunciar e não vai... Não, eu estou dizendo a minha história que eu consegui fazer isso. Só mas se você não consegue, você vai lá e denuncia. É só fazendo um corte, Wellington, assim. Claro, fica à vontade. O que você fez é um princípio bíblico, é uma orientação de Cristo, né? Que nós devemos fazer o bem a quem nos faz o mal, Sim. amar aqueles que nos odeiam, bem dizer aqueles que nos maldizem, Exatamente. né, Flávio? Você simplesmente foi tocado por Deus para cumprir isso. Que todo cristão genuíno, toda pessoa que experimenta o novo nascimento, não há espaço na sua mente, no seu coração, para esse sentimento, né? Por mais doloroso que tenha sido para você o processo, tudo que aconteceu, a obra que o Espírito Santo fez em você foi capaz de te fazer superar e liberar o perdão para aquela pessoa que te machucou tanto, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Exatamente. Né? Esse é o aspecto espiritual do processo. Agora, não quer dizer que um abusador não tem que ser denunciado. Não é, Flávio? Tem que ser denunciado. Isso é a minha história. É que eu não quis, eu também não entendia não é porque ir na delegacia, não é essa porque coisa a sua história, toda, né? é bom a gente falar isso, porque a sua história é o seguinte, tem que fazer esse corte, porque tem um lado espiritual e tem um lado jurídico do processo. Com certeza. Não é, Flávio? Uma coisa não exclui a outra. Não, agora a questão de denunciar, partir para o lado jurídico, é o direito dele de, nesse caso, assim, alguém que soubesse, você era menor de idade, então você obrigatoriamente, essa pessoa tinha por obrigação fazer a denúncia. Mas nesse caso, às vezes a vítima, é muito comum a vítima, ela decide não dizer nada porque ela entende que o estrago vai ser maior, né? Você vê, por exemplo, registrado no Brasil são 60 mil estupros por ano. Isso é o que chega ao conhecimento da autoridade pública, que vem pelo registro. Falam, né? Por muitas vezes a pessoa se cala, porque vai ser talvez mais prejudicial para ela, né? Antigamente, o estupro era um crime que necessitava da representação da mulher. A mulher tinha que representar contra o estuprador. O Estado não podia perseguir se ela não tomasse essa iniciativa. Hoje não. Chegando ao conhecimento da autoridade pública, o estupro, ela não depende mais da autorização da mulher como era no passado. E a lei ficou confusa porque hoje o homem também pode ser estuprado, no passado não. Mas não requer mais o consentimento da vítima. Mas na prática, por muitas vezes, a pessoa prefere não denunciar. Porque o escândalo, a exposição, principalmente naqueles casos que são meio barro, meio tijolo.
que se a pessoa vai falar, como foi aquele caso de uma jovem aí, até num reality desse, que ela estava dormindo, né? E uma coisa semelhante. E aí ela vai à delegacia depois, tirando aquela situação como paradigma. Né? Ou ela vai à imprensa dizer, olha, eu estava dormindo e eu não percebi. Isso é estupro. Mas aí surge sempre aquela coisa, mas será que estava? Será que não estava? Quer dizer, a pessoa começa a pender por um outro lado, e aí por muitas vezes a vítima prefere não denunciar. Né? Isso no caso do adulto, né? A do adulto, por exemplo, não. se a criança nunca teve um contato sexual, como que ela vai dar um detalhe tão detalhe, assim, uma coisa tão grande pro pai? Olha, pai, você falou, ele pediu pra eu pôr a mão assim, pra eu fazer assim. O pai falou, peraí, meu filho nunca viu a gente, um exemplo, né? Eu e a minha esposa, a gente faz o que a gente tem que fazer dentro do quarto, a criança nunca entrou, nunca viu, como ele sabe disso? Então, eu acho que a importância dos pais é muito grande. Esse documentário, ele é uma alerta pros pais observarem mais o comportamento dos filhos. Por exemplo, às vezes fala, nossa, por que ele não chega perto daquele cara? Por que meu filho não gosta desse tio dele? Por que ele fica assim? E os pais vão começando a perceber que a criança pede socorro e ninguém percebe. Então, se o pai começar a perceber, ele já corta isso rápido. Não vai deixar, aconteceu foi abusado durante 3 anos. Um exemplo, nesse documentário, no primeiro, tem a história do Jefferson, do Elias, do Marcelo e da Érica. Cada um de uma forma diferente. Mas são histórias reais ou ficção? São histórias reais. Histórias reais. Super reais. O Jefferson foi pelo próprio pai. Fez isso com ele dos 9 até os 12 anos. Não só com ele, como com as irmãs. A Érica foi pelo padrasto, e o Elias também passou pela mesma coisa, o Marcelo. Então, cada um teve a sua história relatada nesse primeiro documentário que eu fiz, que foi no ano passado. Aí, nesse ano agora, em agosto, saiu esse segundo, que a gente fez com essa coisa meio de todo mundo em casa, que é a Andressa, que é uma cantora, Andressa Cordeiro, que ela sofreu dos 9 anos até os 15, entendeu? Pelos tios dela. Então, ela também relata a história dela. Tem a Jéssica, que foi pelo próprio pai. Tem a Fernanda, que ela passou por essa questão também do abuso. E anos depois ela teve a filha dela, e a filha dela passou pela mesma situação e com o mesmo abusador. Nossa, então, gente, se você assistir esse documentário, você tem que ter esse estômago. Bom, vamos fazer mais um intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho mais sobre o documentário. Já já nós voltamos. Não sai daí. Estamos apresentando Debates Betel 98,7. O Hélio fez um documentário, né, sobre abuso infantil. Isso. E nesse documentário, ele tem depoimentos de pessoas reais, né, que foram abusadas e contam suas histórias, né, Hélio? Exatamente. Você começou a falar um pouquinho antes do break, pode falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Muita gente pergunta, mas por que você fez esse documentário? Como que você fez isso? Então, chegou um tempo que eu falei assim, eu preciso ajudar outras pessoas, porque muita gente passa por isso e não fala. E às vezes a pessoa guarda tanto isso, aí ela entra na ansiedade, na depressão, suicídio e uma série de coisas. E aí morre e você não sabe o motivo. Morreu porque estava tão angustiada com uma coisa guardada há tantos anos. Às vezes eu ouço relato de pessoas que falam assim, poxa, esses dias um casal falou comigo, a mulher falou assim, olha, eu passei por isso e nunca contei pro meu marido. Eu falei esses dias para ele depois que eu assisti o seu documentário. A gente tinha até problemas na nossa relação, tudo, porque eu tinha essa coisa mesmo, uma dificuldade de me relacionar, de conversar até com homens e tal. E eu falei, nossa, ele ainda casou com ela, ele ajudou muito ela, sem ela perceber. E ela falou assim, não, ele me ajudou sem saber de nada, por isso que eu tô com ele, porque ele foi paciente comigo e falou uma série de coisas. E eu falei, poxa, que legal, mas olha quanto tempo que ela ficou sem falar isso. Né? E o cara descobriu isso agora. Então, eu escuto muitas histórias. Eu falei, poxa, então eu vou fazer um documentário. E aí eu pensando como que eu ia fazer isso. Falei, bom, eu não tenho um recurso pra isso. Falei, nossa, não vai ser uma série da Netflix, não vai ser uma coisa muito estridente. Mas como eu sou formado em rádio e TV, eu falei, bom, eu consigo fazer isso, eu mesmo vou fazer. Com a ajuda de algumas pessoas. Então, um ajudou com drone, o outro ajudou com isso, e cada um foi ajudando de uma forma e a gente conseguiu fazer. O filme está disponível no YouTube? Isso, no YouTube. E como é que você... Qual a sua remuneração? Como é que você... Nenhuma. Eu fiz totalmente você fez por amor R$0. R$0. Eu fiz tudo e coloquei no YouTube mesmo, que era a única forma que eu tinha de colocar para que todo mundo pudesse ver, acessar fácil, sem precisar... E qual é o canal para acessar? Chama Programa do Barroco, é um canal que eu tenho onde eu faço entrevista com um monte de gente. E aí eu coloquei nesse canal. E chama Documentário Choro de uma Criança. Só você digitar no YouTube, Documentário Choro de uma Criança.
Aí eu cheguei e falei, pô... Programa do Barro. Isso. Tem um acento no ar, né? Isso, tem um aceito agudo aí. E aí o que acontece? Eu cheguei no Tom Carf e falei, meu, essa música é muito top, chama Choro de uma Criança, fala sobre abuso. E eu falei, cara, tem que ser essa trilha. Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, vai ter que ter autorização. E falei, vai ser um enrolo. Aí eu encontrei o Tom Carf na Expo Cristã em São Paulo. Eu falei, Billy, ó, é o seguinte, você libera a música tal? Eu falei pra ele a minha história, contei tudo. Ele falou, claro, com certeza, pode usar. Depois eu encontrei ele de novo, perguntei de novo. Ele falou, não, pode usar. E aí eu usei essa música que leva o nome do documentário. Que bom que ele permitiu, né? Que você Ele usasse permitiu e foi super gente boa. Ele atendeu assim, sabe, mais do que a expectativa, mais do que a gente pensava. Eu falei, poxa, não sei se ele ia deixar. Deixa só, mas ele deixou. eu tô acessando aqui o canal, teu Isso, canal. fica à vontade. Mas tem muito conteúdo. Como é que eu localizo o filme aqui? Então, na busca Documentário. mesmo você pode colocar documentário Choro de uma Criança. E se entrar agora já vai ter o segundo lá. Inclusive, toda quinta-feira eu tô fazendo agora nesse mês de setembro, entrevista com as pessoas que participaram do documentário. Inclusive amanhã vai ser o Tom Carf. Tom Carf. E aí cada um eu tô fazendo toda quinta-feira uma live aí conversando sobre isso. E quando eu fiz esse documentário, muita gente ajudou. Então foi algo muito bom. E o ano passado eu vim aqui, eu não estava morando aqui ainda. Sim. Então eu vim aqui, eu fui até no SBT aqui do Rio, fui um monte de lugar aqui divulgar e foi muito bom. As pessoas começaram a ver ainda mais sobre esse assunto, né? E o mais interessante é que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, porque um dia eu cheguei, pastor, e eu falei, eu perdoo a pessoa. Nunca. Isso nunca. Mas eu fico feliz em saber que tem pessoas que estão sendo ajudadas e o intuito é esse e sempre vai ser. E então eu vejo que tem pessoas que falam, poxa, eu assisti o documentário, consegui superar, olha, aconteceu isso. Eu procurei um psicólogo, que é muito importante você passar. Eu passei pelo psicólogo, que me ajudou muito, muito mesmo. Sim. E uma série de coisas, né, que você vai deixando para trás quando você vai conversando com o psicólogo, uns exercícios que eles fazem, né? E eu fico muito feliz em saber que tem chegado em alguns lugares. Eu acho que pra mim deveria ser o vídeo mais visualizado, né? Mas nem todo mundo quer saber sobre esse assunto ou não tem coragem, né? Tem gente que fala, eu não vou assistir porque eu vou chorar. Ô Barro, você faz um vídeo trazendo algo de extrema importância, Relevância. com relevância, para conscientizar os outros. Aí você vai ver lá, meia dúzia de pessoas assistem. Agora você fala uma besteira qualquer, sobe numa mesa, começa a rebolar, faz qualquer bobagem, tem 1 milhão de gente para assistir. É verdade. Entendeu? Então, infelizmente, É verdade, é assim. uma vez perguntaram o Luiz Felipe Pondé por que tem tanta banalidade nas redes sociais. E ele disse, porque nós somos banais. É isso. Infelizmente, a banalidade impera porque as pessoas são assim. Né? E é muito engraçado, né? Essa coisa das mídias sociais é um pouco frustrante, né? Às vezes você se dedica, vai lá, faz um texto, faz um negócio, né? Pô, isso vai bombar. Ninguém curte o negócio. Isso. Aí tu posta um negócio fútil, É. aí todo mundo vai lá, curte, comenta. É. Vai entender esse negócio. Bota lá. Eu agora abraçado no poste. Pronto. Aí aquilo viraliza. Verdade. Você abraçado no poste. Tá, qual a relevância disso? Eu Nenhuma. vi um cara lá que colocou um monte de bolinha dentro do quarto e ficou pulando com as bolinhas e um monte de gente viu o cara pulando com a bolinha. Aí, E é uma bobeira. E assim, eu fiquei feliz porque o primeiro deu bastante. Assim, eu achei que deu até bastante. Eu falei, nossa, achei que ninguém fosse ver isso. Mas deu bastante, né? Eu divulguei bastante. E eu fico feliz que, como vocês abriram um espaço para falar sobre isso, né? E a gente, às vezes, acha que não acontece isso dentro da igreja, não acontece em outros lugares. Rapidamente falando, uma vez eu fui na igreja de um pastor amigo meu, que ele falou assim, poxa, vem aqui você contar a sua história, que eu vou em várias igrejas, escola, em vários lugares dar palestra e falar sobre isso. E aí ele me chamou, eu fui lá na igreja, falei tudo, eu vi a igreja chorando, um monte de coisa acontecendo. Hoje eu tô tão forte que até eu já não choro mais, dependendo às vezes do clima, né? Mas hoje eu já tô forte, eu não choro mais. E aí eu falando tudo, eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu senti uma coisa estranha. Aí depois ele me chamou no final do culto, e eu falei assim, pastor, eu falei alguma besteira, eu fiz alguma coisa? Ele falou assim, não. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu assumi essa igreja tem 2 meses, e o pastor que tava aqui abusou de uma menina aqui. Olha só. E eu falei, mas a família dela tá aqui? Ele, sim, aquela menina ali, a família dela tá aqui. E você veio dizendo tudo isso hoje aqui. E olha como que eles estão agora. Eu falei, entendi. Então as pessoas acham que todo mundo... Eu entendo assim, pastor, todo mundo tá sujeito a erro. Legal. Só que tem tipo de coisa que não é erro. Se eu sei muito bem do que eu tô fazendo, não é um erro. Você entendeu? Se você faz uma coisa
totalmente premeditada, então você sabe que não é um erro, né? Então, no caso desse pastor, ele sabia a hora que ele podia fazer isso, aonde ele podia fazer isso. Então, não foi um erro, né? O erro é quando você fala, poxa, eu fiz uma coisa sem pensar, eu agi na hora da emoção, do nervoso, tal, qualquer tipo de coisa assim. Mas quando você faz algo premeditado, desculpa, isso já não é um erro. Não, e outra coisa, Pessoa que no procurou, entendeu? caso do pastor, professor, médico, qualquer um que ocupa um certo grau de responsabilidade, mas também de até certo ponto de controle sobre os outros, se torna tudo mais grave. Você viu o que você está falando, que aconteceu com aquele tal de apóstolo Sardinha, lá em São Paulo, que era um pastor de uma igreja Assembleia de Deus com 2.000 membros. O filho dele namorava, eram da mesma idade, namorava uma menina de 12 e ele começou a cobiçar a criança. E foi para os pais e disse assim, olha, Deus falou comigo que ela tem que ser minha mulher. Misericórdia. E os pais concordaram. E ele era casado. Né? E aí ele começou a ter relação com a criança e foi preso, né? Foi preso, foi pra cadeia e tudo, mas você vê, os próprios pais consentiram. Pra você ver onde você vai o nível de loucura. Os ouvintes estão se manifestando aqui, a nossa ouvinte Denise está dizendo que a sua história é a história dela, né? Pediu para você não parar de falar, porque isso é importante. E ela disse que tem pessoas que precisam ouvir essas coisas. Tem muita gente perguntando sobre o canal. Bom, eu já pesquisei aqui, já localizei. Isso. Só colocar no YouTube. Só colocar na pesquisa no YouTube, documentário Choro de uma Criança. Vai aparecer os 2 vídeos lá. Pronto. Vão aparecer os 2 vídeos. É 0800. Aproveita, se inscreve no canal. Compartilha. Se inscreve, compartilha, dá um joinha. Link, né? Isso aí. Bom. O canal. Eu vou entrar depois, vou ver. E quero já agradecer todo mundo que participou, né? E que ajudou, assim. Cada um ajudou de uma forma. O que você precisa? Olha, eu preciso disso. E cada pessoa foi ajudando. E, nossa, pra mim foi muito bom. Assim, todo mundo ajudou e agora todo mundo tá sendo ajudado, né? Todos Foi que uma precisam confluência do bem que houve ali, todo mundo. E assim, você não pode parar mesmo, porque o que você está fazendo é importantíssimo. Tem muita gente calada, sofrendo, sem saber o que fazer, né? Então, Choro de uma Criança, né? Choro de uma Criança. Documentário Choro de uma Criança. Vou botar aqui porque Aí eu vou você vai salvar no assistir meu. 1 ou 2. O primeiro ele é um pouco longo, porque eu falo a minha história, né? Vem com a infância e tudo, e alguns amigos. E agora esse segundo já é um pouco mais curto, mas ele tem umas histórias eu acho um pouco mais pesadas. Mas não pense nisso, mas é uma história pesada, eu vou chorar, não sei o quê. Não, assiste. Porque isso é muito importante. Você, como pai, como mãe, tem que observar o comportamento do seu filho. Olha, seu filho conversou, falou com você, você vai lá, procura saber. A criança não vai inventar uma história. Tem gente que fala, imagina, a criança está inventando. Como que vai inventar uma história tão absurda assim? Absurdo. Então você vai lá, procura saber. Salvei, botei documentário Choro de uma Criança, estou no primeiro episódio, né? É um longa, né? Eu não sei, eu acho que vai virar uma série, porque todo mundo tá pedindo mais. Eu falei, quanto mais. E eu tenho um monte de arquivo já, guardado pros próximos. E o canal é Programa do Barró. Do Barró, melhor dizendo, né? Que o assunto o acento. A gente fala ele em tom fechado ou aberto? Barró. Barró mesmo, né? Então, já me inscrevi lá. Legal. Então, assim, já tô inscrito aqui, depois vou dar o joinha aqui quando eu assistir. Mas, em realidade, é aquele tipo de assunto, né, que para muita gente era importante empurrar para debaixo do tapete. Mas não. O que você está fazendo olha, eu sempre digo que eu não tenho a menor estrutura psicológica se eu tivesse que estar hoje no ministério da ministra Damares. Eu acho que ela é uma mulher de ferro, tá? Porque realmente ela poderia receber o epíteto da Margarete Thatcher, a dama de ferro, mas por outros motivos. Porque esse assunto teu aqui é lugar comum lá. Aquela síndrome de borderline, as pessoas que se cortam, os jovens que se cortam dentro da igreja. Ontem eu estava falando sobre isso aqui. Eu vi, tem uma entrevista dela com a Leda Nagel, ela diz que entra de manhã no ministério e costuma sair às 11 da noite. Mas do final da tarde até às 11 é atendendo pais. As
pessoas fazem fila para ser atendida por ela, com toda sorte de história das mais loucas que você pode machucar. Então, assim, tem muita gente por aí ferida, tem muita gente machucada, tem muita gente solitária nesse momento, não sabendo o que fazer. O abusador, por muitas vezes, ele é sutil, de forma, e principalmente com criança, porque a criança não tem a percepção de ter a noção daquele ato. Exatamente. Né? A própria vítima, ela costuma assumir, chamar para ela a responsabilidade do acontecido. Então ela desenvolve uma espécie de culpa por todo o ocorrido. Às vezes até como num processo de defesa, ela se culpa para nada ter que fazer. Por um momento eu tive um pouco disso também. Eu falei assim, acho que a culpa foi minha. Eu falei, que tonto, o que eu fui fazer lá? Eu ficava pensando, falei, não, mas depois quando eu passei pelo psicólogo, eu falei assim, não, você não tem nada a ver com isso. Isso e foi é onde eu comum. fui entendendo. Então hoje, se as escolas, as igrejas e os pais conversarem mais com os filhos, filho, vem cá, é o seguinte, não tem problema, mas eu vou falar isso com meu filho, nossa, ai, meu filho tem apenas 7 anos. Você tem que falar, filho, só pode o pai dar banho, a mãe. Ninguém pode tocar aqui, aqui e aqui. Hoje tem várias formas de você conversar. Tem desenho educacional que você mostra. Olha, não pode isso, não pode aquilo. E hoje a criança, ela tem aquela coisa... A geração está muito mais evoluída, né? Então eles são muito mais rápidos de falar assim, não, meu pai falou. Mesmo que o cara ameaçar, não. O meu pai falou, eu vou contar pra ele. Meu pai vai me defender, a minha mãe vai me defender. Então, independente do que o cara fizer, fala assim, pai, foi ele aqui, ó, ele fez isso. Mãe, ó, fez isso aqui. Então a criança vai contar. Mas precisa muito desse lado dos pais também ter um tempo com filhos, perceber esse comportamento. A gente nunca vai acabar com o abuso, mas você consegue diminuir. Com Porque certeza. antes do cara pensar em fazer alguma coisa, assim, caramba, tem tanta gente falando disso. Sim. Pô, tem esse cara aí fazendo esse documentário, olha, tem fulano de tal, passou por isso. Tem a Fabiola Mello, que tem o livro dela lá, que fala sobre isso também. Então tem muita gente que fala. Tem muita informação sobre isso, mas nem todo mundo quer saber. Você entendeu? Às vezes é mais conveniente você fazer de conta que não está acontecendo ou que não aconteceu, mas aquilo está remoendo dentro de você. Né? E sempre muito importante, né? Ouvir. Porque às vezes a criança fala e os pais não levam a sério. O pastor Diego tá espirrando em cima de mim aqui, né? Só Deus, né? Mas ele tá bem, ele tá bem. Olha aí. Ai, meu Deus! Rapaz. Espirrar hoje virou crime. Mas enfim, gente. É que ele ficou chocado com o assunto, coitado. Assim, A questão é ouvir. Né? Preste atenção. é o primeiro passo. Porque às vezes a criança tem pai que fica naquela, né? Porque dependendo. A criança tem aquela idade da fantasia, né? Que eles misturam fantasia com realidade. E às vezes os pais se atrapalham quando a criança fala determinadas coisas. Ele tende a acreditar mais no adulto que na criança. Cino, e outra coisa, os pais que percebem, ou começa a perceber alguma mudança de comportamento na criança, deve procurar ajuda de especialista nisso, que às vezes tem condições de até saber o que ocorreu melhor do que os próprios pais. Porque às vezes o pai ou a mãe, na intenção de descobrir, né, vai com uma abordagem que faz com que a criança se feche mais. Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Assim, para não ficar tão abstrato. Eu sei de um caso de um vizinho que abusava de uma criança. E essa criança não contava. E aí um dia o pai estava na sala de casa, sabe o que é a comunidade, né? Você abre a porta da sua casa, já está entrando pela janela do vizinho. Então, aí o vizinho, que não era exatamente tão próximo assim, ele chegou na porta da casa e chamou o pai da criança vítima. E falou com uma voz forte. Quando falou, a criança estremeceu e começou a se urinar. E aí ela urinou na roupa. O pai achou aquilo muito estranho, perguntou o que houve, e aí mais é que a criança se emudeceu. Mas ele foi inteligente. Ele procurou ajuda e descobriu que aquela pessoa, quando ele ouviu a voz, ele reconheceu o abusador. E ele assim, como um ato, né, assim, involuntário, ele
ele tem uma incontinência urinária só em ouvir a voz do abusador. Então, quer dizer, esse pai, sem preparo nenhum, e a gente como pai não é profissional, né, para perceber certas coisas, mas ele pelo menos foi sagaz em levar a criança num lugar em que profissionais descobrissem o que tinha acontecido. E aí descobriu que aquela pessoa que chamou ele, que era um amigo dele, da mesma favela, abusava do filho dele. Olha aí. Gente, uma pena que o nosso tempo acabou. Wellington, nós já falamos bastante do seu documentário, o assunto não se esgota, o tempo passou muito rápido. Pra gente finalizar, alguma coisa a mais que você gostaria de pontuar antes de nós? Bom, o que eu gostaria de dizer mesmo é isso, que os pais comecem a saber mais sobre esse assunto, conversar mais com os filhos. E eu tenho certeza que quanto mais você conversar, quanto mais você for amigo do seu filho, você menos isso vai acontecer. Você praticamente vai evitar que isso aconteça. Ponto. É isso. Então, que todo mundo possa aí assistir, quem estiver ouvindo, assistir, compartilhar, porque é uma coisa muito importante. Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz isso. Às vezes tem cara que fala assim, ei, mas eu sou o macho alfa, eu não vou falar de um assunto desse, eu passei por isso, eu vou contar. Mas, pô, já passou da hora de ter esse pensamento. Muita gente fala, poxa, que legal você como homem falar sobre isso. E esse primeiro documentário tem mais homens falando sobre isso. É isso que todo mundo ficou indignado. Dizendo, nossa, mas tem homens falando sobre isso. Eu falei, claro, a gente passou, precisa ajudar outra pessoa. Claro. Então, não tem essa mais de ficar, pô, eu não vou falar isso, porque o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão achar. Tem uma série de coisas envolvidas. Isso né? significa que você tá curado, né? É. Se é algo que pra você tá resolvido, né? Exatamente. Quanto mais você fala, mais curado você fica. Então, você que passou por isso, fale bastante. Quanto mais você fala, você fala, hoje eu já nem ligo mais. Eu vou falar porque eu sei que eu vou ajudar outras pessoas. Eu tava noivo, ia casar, tudo, e no fim não deu, não deu certo. Mas quando eu contei isso pra ela ficou meio assim, tipo, nossa, mas eu vejo você tão bem, você é uma pessoa muito pra cima. Nunca passou isso pela minha cabeça. Por que você nunca me disse isso antes? Na verdade, ela viu porque eu fui ministrar no lugar e ela ouviu. Ela falou assim, como assim? Você nunca me contou isso? Eu falei, bom, então, tô fazendo um documentário, já tava fazendo o roteiro, colhendo as imagens e tudo. Pô, mas você já tava noivo e não tinha conversado sobre isso ainda com a menina? Não, eu não tinha nem pensado em nada. Eu tava fazendo tanta coisa. E depois que um dia que ela viu, aí ela falou assim, cara, você é maluco, você não me contou. Eu falei, desculpa, eu ia te dizer, mas é que, como depois, eu falei, qualquer hora você ia saber de qualquer forma, se eu não dissesse, então... Aí, como a gente ia nas igrejas, ela sempre me acompanhava, aí ela ficou assim, ouvindo. Aí eu vi a reação dela e ela falou assim, por que você nunca contou isso antes? Eu falei, agora é hora de eu te dizer. Aí eu peguei e então falei. Pronto. Já fica sabendo logo junto com todo mundo. Aí eu fiquei falando com todo mundo de uma vez. Mas até pensando por um outro lado, veja bem, se você não fosse fazer um documentário, se você não quisesse contar pra ela, você também não era obrigado a contar. Claro que não, né? Porque isso é uma coisa que fazia parte do seu passado, não tinha nada a ver com ela. Mas ela ficou assim e tal, mas depois ela entendeu. Ela falou assim, poxa, que legal, você tá ajudando muita gente com isso. Inclusive, ela participa do documentário. Mesmo a gente não tendo mais nada, todo mundo falou, cara, você é maluco. Chamou a sua ex-namorada pra ter um documentário. Eu falei, mas o que tem, cara? Eu não acho tem que nada com ela. quando as pessoas são bem resolvidas, não tem problema. Não é assim. Eu acho muito interessante... São raras as exceções, né? São poucas pessoas que conseguem se relacionar bem com o ex, né? Mas eu acho muito interessante as pessoas que conseguem. Sim, Faz um corte, teve outras... tipo, a gente não deu certo aqui, mas você pode me ajudar aqui no meu documentário, por que não? Não, teve outras namoradas que me ajudou muito sem saber de nada. Ela foi descobrir agora que assistiu o documentário. Pois é isso aí. É legal, muito legal. Ponto final no nosso debate. Quero agradecer obrigado. os nossos convidados, o Wellington Barro. Repetindo, se você quiser assistir o documentário do Wellington, pesquisa aí no YouTube, documentário Choro de uma Criança. Aí você vai assistir. Vai aparecer até a música do Tom Carf lá também. Você aproveita, ouve a música, que a música também é muito boa e... Isso aí. Documentário Choro de uma Criança. O contemplado do dia, Vital, vamos lá.